Então, para fazer um intercâmbio para estudar fora, você tem que ter um mínimo de inglês. Eu acho que Mínimo. esse que eu fiz nos Estados Unidos foi muito tipo assim. As aulas eram divertidas, eles usavam temas para brincar, tinha tipo. Tinha dias que tinha guerra de água na escola, eles levavam brinquedo inflável, real, tipo. Então, e ensinavam coisas em inglês, né, falando naquilo. Então, era mais divertido, era mais acolhedor, e aí na Austrália foi mais rígido, tipo, tá, agora você vai aprender, porque aqui é tua casa, foi mais ou menos isso. Sabe, aqui é tua casa, você vai querer ficar aqui, minha filha, então é isso, na marra você vai aprender. Eu lembro que a primeira escola que eu fiz, né, de curso de inglês na Austrália, ela esqueci como é que chama. Landports. Não, a Langports era período integral, acho que era full time que fala, né? Então eu entrava 8 da manhã e saía às 4 da tarde. Nossa. E a Adriana também estudou lá, né? E lá era gincana, né? Você passava... Primeiro, assim, você tinha acho que era 3 ou 4 aulas que era meio que parte do calendário deles, e o resto você escolhia o que você queria fazer. Então, se você queria fazer, sei lá, para inglês, business English, para... Meio que você tinha algumas áreas, né, para você escolher, jogos, então eu ficava nessa. Essa escola foi muito boa. Só que assim, para quem faz esse tipo de curso, não tem como trabalhar. Mas eu fiz, acho, durante 2 meses. Agora tá online, né, eu acho. Os cursos de inglês na Austrália. Não, acho que eles fazem... Desde o Covid, eu acho que ficou online. Fazem híbrido. O Paulo faz híbrido. É verdade. Faz híbrido. Tem uma pergunta aqui da Luísa. Pensando no acolhimento, vocês consideram qual o nível de inglês mínimo para fazer intercâmbio? Dá para ir no 0 ou é loucura? Olha, é que assim, isso muito... Vamos deixar a convidada responder primeiro. Posso falar? Pode. A ideia do primeiro intercâmbio foi do meu pai. Pai, te amo. E, tipo, foi meu pai. Meu pai sempre falava, não, você tem que fazer. Eu falava, pai, não tô preparada. Então, assim que eu saí da faculdade, ele falou assim, e agora? Passa quanto tempo você quer passar? Onde você quer passar? Vai, que é tua. Aí eu falei, não tô pronta. Aí eu deixa eu fazer uma pós primeiro, deixa eu estudar mais um pouco, fazer mais um pouco de inglês. E aí eu contratei uma professora particular. É aí que você entra. Eu contratei uma professora particular para me ajudar com termos antes de viajar. Tipo, caso eu precisasse, palavras, tudo. E aí eu fiz um intensivão de inglês antes de ir para os Estados Unidos. E fez muita diferença para mim, assim. Então, precisa ter um mínimo, sabe? Precisa. Porque senão você vai ficar muito nervoso. Você vai aprender, óbvio. A vivência vai acabar fazendo acontecer, mas é melhor ter essa segurança. É mais difícil, né? A pessoa ir no 0 é muito mais difícil, é muito mais dolorido. Vale muito mais a pena ela... Eu digo estudar ali 6 meses a 1 ano, né? Pelo menos ter o básico avançado, entre o básico e o intermediário, para ela pelo menos saber pedir comida, pelo menos conseguir um trabalho. Porque, querendo ou não, eu acho mais fácil você aprender o inglês com um professor que fala português, com um brasileiro, do que você aprender na marra. Porque o professor brasileiro, ele te explica a ideia das palavras, a ideia da gramática. Quando você aprende com um professor de fora, você vai aprender o inglês falado, mas muita coisa você não vai entender o porquê que você está falando. Exatamente. Então, acho que quando você tem um professor em português, fica mais claro na tua cabeça o que você está falando e o porquê que você está falando. E além disso, o professor brasileiro, ele sabe um pouco mais sobre as suas dúvidas, porque ele passou pelo mesmo processo. Exato. O professor gringo, ele pode entender as dúvidas dos alunos, porque tem esse padrão de dúvida aqui que vem desse tipo de aluno. Só que para ele já foi mais natural o aprendizado, então algumas coisas ele não consegue entender por que tem dificuldade, porque ele não tem o português, no caso aqui, nosso idioma como referência. Então isso atrapalha bastante. Ele tentar explicar o present perfect. Nossa, né? Pra ele é algo normal. Exatamente. É algo normal, mas pra gente fica muito... As palavras, né, em português e inglês são muito diferentes. Eu posso dizer que eu me senti muito confortável no meu intercâmbio por falar inglês. Exato. Então, você já foi, né? Eu passei perrengue, mas não foi por não falar inglês, foi por esquecer bagagem na área de desembarque, foi porque o meu óculos estourou e caiu dentro de um lago a lente. Foi esse tipo de perrengue que eu passei. Sorte, mas né? todos eu consegui resolver porque eu tinha inglês, então meu desespero era, tá bom, quem pode me ajudar? E não, e agora, o que eu faço porque eu não consigo falar?
É bem pior dessa forma. Então, realmente, se você tá zerado, eu acho que... A não ser que você vá num grupo muito grande, só que aí você perde a imersão. Aí é o problema. Não é um intercâmbio. Você foi viajar pra fora com um grupo de pessoas pra te acolher. Aí perde a essência. E falando em perrengue, você já passou algum tipo de perrengue? Por falar inglês ou por não falar inglês? Olha, teve 2 perrengues. Eu vou contar um primeiro mais leve, né?